Bom, vamos lá. Agora vamos para uma aulinha sobre fotografia e direção de fotografia. Tem 3 coisas que vocês têm que ter em mente quando a gente fala de fotografia para cinema, que é, a primeira coisa é enquadramento de câmera, a segunda coisa é ângulo de câmera e a terceira coisa é movimentação de câmera. Aí no decorrer da decupagem, conforme você vai pensando os planos que você vai fazer ao longo do filme, dependendo das cenas, dependendo da intenção das cenas, você vai meio que misturando essas 3 coisas. Porque vocês vão ver que essas 3 coisas juntas, elas têm um efeito psicológico muito forte em quem tá assistindo. Agora falando de enquadramento de câmera, e isso também vale muito para fotografia e estilo, porque a gente tá falando de, literalmente, enquadramento. O primeiro enquadramento que a gente trabalha para abrir uma cena, para ambientar uma cena, né, para começar um filme, geralmente é o que a gente chama de master shot, ou plano geral, que é aquele plano que tem, obviamente, essa finalidade, né, de te mostrar o que você tá assistindo, né, contextualizar muitas vezes o personagem, onde ele tá e o que ele tá fazendo. Depois do master shot, do plano geral, a gente vai vendo que, conforme vai adentrando no filme, ou na cena, ou na atmosfera do personagem, os planos vão ficando mais fechados. Depois do master shot, do plano geral, a gente tem o plano americano, que na verdade ele era mais usado antes, nos filmes americanos que tinham esse contexto de velho oeste, de faroeste, né, que o plano era literalmente pego do joelho pra cima. E é engraçado que no Japão eles não usam plano americano, por conta dessa rixa, né, histórica ou cinematográfica. Os japoneses não usam plano americano nos filmes, e se usam, provavelmente eles dão outro nome pra isso. Depois do plano americano, como eu disse, o ângulo vai fechando, né, o enquadramento vai fechando, a gente tem o plano médio. Nesse plano médio, a gente pode ter o personagem sozinho ou o plano conjunto, né? A gente chama de ou plano individual ou plano conjunto dos personagens ou do personagem. Depois disso, nós temos um primeiro plano, que acaba sendo meio que daqui pra cima, ou o primeiríssimo plano, que começa realmente a ficar mais psicológico. Depois do primeiríssimo plano, a gente tem o que a gente chama de close-up, ou até mesmo, fechando mais, a gente tem o plano detalhe. Como eu disse, meio que os planos vão ficando mais fechadinhos. Agora, fazendo um fade, já que eu citei muito essa questão de conforme o plano vai fechando, mais psicológico ele fica, eu vou entrar no quesito ângulo de câmera, que a gente tem geralmente o plano frontal, né, que é aquele plano que é literalmente a câmera na frente do personagem. Esse plano, ele é muito usado no cinema quando você quer tornar o seu personagem mais próximo de quem tá assistindo. Quando você quer trabalhar um distanciamento do personagem, geralmente você trabalha planos mais distantes, ou o plano que a gente chama de lateral, que é aquele plano que pega mais o personagem de perfil, ou o plano 3/4, que pega ele meio que de lado. Isso psicologicamente faz com que você se torne distante do que você tá assistindo, porque você não tá vendo o rosto da pessoa 100%. E o cinema, ele tem essa característica de te levar pra dentro do que você tá assistindo, criando essa camada de opacidade cinematográfica que a gente chama, em que você esquece que você tá vendo. Então o plano colocado na hora errada faz você lembrar que você tá vendo o filme, ou te dispersa do que você tá vendo e aí você perde o foco. 2 outros ângulos de câmera que a gente usa é o plongé e o contra-plongé. Geralmente eles são usados, como o próprio nome diz, plongé é mergulho, contra-plongé não mergulho, não sei. O plongé, ele é usado, na verdade, para diminuir o que você tá vendo. Então, se você quer mostrar um personagem intimidado, você coloca a câmera de cima para baixo, para mostrar como ele se sente inferior muitas vezes, ou está numa situação em que ele não tá confortável. Ou se você quer engrandecer o personagem, você aplica um contra-plongé. Uma câmera de baixo para cima faz com que ele se sinta maioral, né? Você dá uma enfatizada no personagem, na cena. Um plano que alguns diretores usam, ainda trabalhando essa questão do plongé e contra-plongé, é um plano que a gente chama de plano zenital, ou, como o Tarantino chama, o plano de Deus, né? Que é um plano com uma câmera literalmente totalmente virada para baixo. Na verdade, é quase como um master shot, mas também é uma ambientação. Isso é uma coisa que vocês vão começar a perceber. Vocês vão começar a misturar esses planos. Então você pode fazer um plano médio que seja um contra-plongé ou um plongé. Você pode fazer um plano detalhe que seja frontal ou lateral. Vocês começam a ver que dependendo da cena, dependendo do contexto do personagem, vocês têm que misturar e, né, tem que fazer sentido do porquê que vocês estão usando determinados takes. Se você quer que o seu personagem tenha um grande destaque, você não vai pegar ele de lado, a não ser que você tenha um objetivo com isso. É o que a gente chama de conceituar ou explicar as escolhas artísticas que vocês têm, né, pros planos. Agora a gente entra no divisor de águas entre fotografia e estilo e direção de fotografia, que é
a movimentação de câmera. A gente tem o traveling, que é a câmera indo de um lado para o outro sem rodar no próprio eixo. Ela permanece estática. Geralmente essa movimentação ela acompanha um personagem ou uma situação ou uma ambientação. De novo, vocês vão ver que começa a misturar. Você pode fazer um traveling em plano médio, você pode fazer um traveling num plano geral para ambientar a cena, isso depende do que você quer. E o traveling pode ser tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Por que eu citei isso da câmera não girar no próprio eixo? Porque tem uma movimentação chamada panorâmica, acho que todo mundo já ouviu falar ou já usou em algum momento a panorâmica do celular, que é a câmera indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda no próprio eixo. Então ela faz essa movimentação em torno do próprio eixo, mostrando tudo que tem ao redor. E a panorâmica invertida também existe, principalmente quando você quer mostrar a atenção do personagem, você faz a panorâmica invertida, que você deixa ele centralizado e gira a câmera ao redor do personagem para mostrar muitas vezes um estado de tensão em que ele esteja. O Lua Nova usa esse enquadramento quando a Bella tá, catatônica por causa do término com o Edward, para mostrar a transição do tempo, que ela permaneceu naquele estado. A gente tem o que a gente chama de tilt, que assim como a panorâmica, você gira a câmera no próprio eixo. O tilt acontece na vertical, então você pode mostrar um personagem de cima para baixo, ou um prédio, ou qualquer coisa que você queira, com a câmera no próprio eixo, de cima para baixo, de baixo para cima. A gente tem uma movimentação que a gente chama de chicote, que é quase como se fosse uma panorâmica muito rápida. É que a câmera ela vai e volta no próprio eixo. O Whiplash usa essa movimentação de câmera na cena final para mostrar dinamismo, Então a ideia é mostrar os dois muito rápido sem ter que usar corte. Uma coisa que é legal de falar, que eu vou falar mais pra frente em edição, é que a fotografia, muitas vezes, ela faz o papel da edição. Então, por exemplo, você tem duas pessoas conversando. Ao invés de você mostrar uma pessoa e depois cortar para outra na edição, uma coisa que você pode fazer é uma transição de foco. O foco, ele também diz muito no cinema. Geralmente, o foco também é muito usado quando você quer mostrar a solidão de algum personagem comparado com o fundo, Que vale lembrar que a fotografia ela trabalha com planos, é igual pintura. Você trabalha com tridimensionalidade, você trabalha com primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Tem alguns outros planos que a gente usa no cinema, como por exemplo o over the shoulder, que é justamente nessa situação de, às vezes, duas pessoas conversando em que a gente mostra um personagem por cima do ombro para mostrar o outro. Tem um ângulo de câmera que a gente usa no cinema também que a gente chama de subjetiva, que é muitas vezes para mostrar a perspectiva do personagem e não como ele está sendo visto, mas como ele vê as coisas no filme. Alguns termos técnicos para fechar que a gente usa no cinema, quando a gente trata de movimentação de câmera, a gente pode optar por fazer a câmera na mão, mas não fica 100%, Porque o que acontece? A câmera não é igual ao nosso olho. O nosso olho não sente o impacto da gente andando na rua, não sente o impacto da gente correndo. Nosso olhar tem um estabilizador interno, Nosso cérebro estabiliza tudo que a gente está vendo. A câmera não tem isso. Vocês podem reparar, toda vez que vocês forem filmar andando ou caminhando, você vai ver que a câmera ela vai corresponder ao movimento que você está fazendo. Quando a sua câmera ela não está estabilizada, 100%, quando ela está na mão, isso gera uma tensão maior pro filme, Meio que gera um descontrole perceptível ou não. Quanto mais estabilizada a câmera tá, mais fluida é a imagem, mais tranquilo é de assistir, porque a câmera está parada, está estabilizada. Vocês podem ver em qualquer filme, a imagem, na maioria das vezes, está estabilizada. Isso é uma das coisas, inclusive, que dá uma diferenciada de um cinema com muito orçamento e com pouco orçamento. Porque esses equipamentos de estabilizar a câmera, eles são caros. A gente tem o bom e velho tripé, que muitas vezes ele quebra um galho sim, em termos de estabilizar a câmera. Às vezes você consegue usar o tripé, não ele parado, mas tipo, você fecha o tripé e põe ele no ombro e usa como estabilizador. Também não é indicado porque não fica 100%. A gente tem gimbal, a gente tem Ronin. Pra fazer traveling bem feito, que como eu disse, você vai correr, vamos supor que você vai fazer uma cena acompanhando o personagem de um lado pro outro, você vai correr de lado com a câmera, Então, no cinema eles usam muito trilho pra fazer esse tipo de movimento. Outros dois que eu tava já esquecendo, tem o traveling in e o traveling out. Muitas vezes o traveling in, a gente nem percebe que ele tá acontecendo na cena, mas ele vai chegando bem perto do personagem pra, como eu disse, deixar a cena mais íntima, pra que você se sinta mais próximo dele. E o out, como o Laranja Mecânica faz muito bem, nesse caso foi usado pra ambientar a cena. Ele já mostrou o protagonista, ele começa a ambientar o que é o protagonista, com quem ele anda e onde é que ele tá. Tem um plano também que a gente chama, que é o plano de sequência,
que é literalmente aquele plano sem corte. Então, muitas vezes, para ambientar uma cena, ao invés de você ficar cortando de personagem para personagem, de ambiente para ambiente, a câmera ela vai passeando pelo ambiente para mostrar, né, o que tá acontecendo. Tem uma cena assim no Orgulho e Preconceito, na festa, que é um take de, se eu não me engano, 3 minutos, ambientando a festa do Sr. Darcy e mostrando todos os personagens de uma vez no mesmo local. Um tópico que eu queria entrar aqui, mas eu não vou me aprofundar porque ele é muito extenso, que é a questão da iluminação. Uma coisa que você tem que entender é que você tem que mostrar para sua câmera o que é o branco, o que é o amarelo e o que é o azul. Porque quando você mostra para sua câmera o que a gente chama de bater o branco, quando você mostra para ela o que é branco, ela automaticamente já entende o que é mais azulado e o que é mais amarelado, dependendo do ambiente e do horário do dia em que você está. Porque se você não mostrar para sua câmera o que é o branco, muitas vezes você pode captar todas as suas fotos ou todo o seu filme muito pro amarelo e não há edição que arrume aquela cor. O ideal é sempre que tudo seja captado da maneira mais chapada possível, mais puxado pro branco, porque aí quando você for editar, você tem total liberdade para mudar até as cores do que você tá vendo. A Amélie Poulain, até mesmo Her, tudo foi captado com uma imagem bem chapada. A Amélie Poulain foi totalmente colorizado na pós. Aquelas cores, elas são totalmente edição. O filme em si, ele é bem opaco. E aí a gente tem muito também o que a gente chama de cor-luz. A cor-luz traduz muito da sensação que você tá tendo vendo aquele filme. O Her tem uma iluminação bem puxada para o amarelinho, né, para o amarelo. Então, isso faz com que você se sinta mais acolhido, mais próximo do seu protagonista. Quando o filme tem a cor-luz muito puxada para o branco ou para o azul, você sente aquele distanciamento, você sente um certo desconforto assistindo aquele filme. Então, o Shame, por exemplo, é um filme que fala sobre solidão, e aquela solidão bem vazia mesmo, aquela tristeza, aquele sofrimento que o personagem sente de estar meio perdido no meio do caos pessoal dele. O Shame é totalmente puxado para o azul. A gente se vê na próxima aula, que é sobre direção de arte, tá bom? Fique com Deus, qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar.